Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Estamos hoje trazendo a quarta mensagem sobre salvação, encerrando essa série. Então, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que é o nosso ponto de partida. Filipenses 1, 6. Nós vamos falar hoje sobre os 3 tempos da salvação, o evento final, que é a salvação no futuro. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nesse texto a gente tem falado que Paulo está aí tratando dos 3 tempos da salvação: começo da obra, o completar, né? Começou a obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Então nós temos aí os 3 tempos da salvação. No primeiro dia nós vimos que a salvação do passado é o ponto inicial, aquele que começou a boa obra. Nós somos libertos da pena do pecado quando nós cremos em Jesus, e somos então purificados pelo sangue de Cristo. Na semana passada, na salvação do presente, um processo de tempo, que é o aperfeiçoamento, liberto do poder do pecado. Na medida que vai santificando, o pecado vai ficando para trás, e isso por essa vivência de Cristo em nós. E hoje, o evento final, até o dia de Jesus Cristo, que é liberto da presença do pecado, possuidor da herança, quando da segunda vinda de Cristo. Então nós temos aí essa visão bem clara e didática da salvação que Deus opera em nós. E essa operação, ela é feita através da pessoa de Cristo, que conduz a nossa vida. Essa salvação do futuro, ela tem em Mateus 25, 34, que é um texto que nós conhecemos bem, que fala desse momento quando os crentes serão recebidos por Deus para a vida eterna. Então é um texto que fala: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse texto ele é muito importante, porque além de falar dessa nossa chegada à vida eterna, sendo bem-vindos, o texto fala de uma herança que nós recebemos, e que essa herança foi preparada desde a fundação do mundo. Ou seja, a salvação divina não é algo que Deus fez como um plano B, um plano remendo daquilo que deu errado. A salvação, ela foi planejada por Deus desde antes da fundação do mundo. Já há essa garantia de salvação para aquele que crê. A expressão antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, que vai aparecer também em outros textos, ela dá justamente essa ideia de que foi feito antes de todas as coisas, Deus já preparou a nossa salvação. E o texto de Filipenses 1, 23, já traz uma outra perspectiva. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Nessa palavra, Paulo mostra que a nossa herança eterna, ela vai iniciar ao nós no momento da nossa morte, ou
aqueles que estiverem vivos, no final serão arrebatados, né? Toda geração espera que seja arrebatada, ninguém quer morrer. Nós queremos ser levados por Cristo, né? Aquele espetáculo maravilhoso, sermos levados por Cristo. Pastor Nicolas falava assim, na hora que eu estiver subindo assim, eu vou olhar para aqueles que eu preguei o evangelho e não aceitou, eu te avisei, viu? Agora nós estamos subindo, vocês estão ficando, né? É claro que é um sentimento ruim, né, gente? Não vai fazer isso, né? Não vai nem lembrar, né? Vai ser tão rápido. Mas, na verdade, vai ser um momento realmente de espetáculo mundial, né, quando os crentes forem arrebatados. E nós queremos, claro, estar aqui, né, não sei se estaremos. Paulo tinha essa expectativa que estaria aqui, mas ele já foi há muito tempo e cumpriu essa palavra dele. Porque estar com Cristo ainda é muito melhor. Ou seja, essa libertação da presença do pecado, ela vai trazer um alívio muito grande para a gente. Porque neste mundo, mesmo sendo nova criatura, sendo salvo, experimentando as bênçãos divinas, nós continuamos ainda sujeitos ao pecado. Ainda estamos num mundo mau, um mundo de tristezas, de doenças, de guerras, de confusões, de imoralidades. Então ainda estamos neste mundo e experimentamos tristezas, mas a partir deste momento estaremos com Cristo para todo o sempre. E aí nós entramos na palavra que vai descrever esse momento, que é a glorificação. Nós tivemos 4 palavras lá na salvação do passado, uma na salvação do presente e agora uma na salvação no futuro, que é a glorificação, que é o futuro recebimento de absoluta e definitiva perfeição física, mental e espiritual. Então, o momento que o crente em Jesus vai ter a sua vida restaurada em plenitude. Por isso que eu sempre brinco, já falei que várias vezes, eu acredito que nós vamos ressuscitar tudo com um corpinho de 20 anos. Né? Que é corpinho assim, sarado, muita saúde, muita disposição. Né? Aí tem gente falando de 30 é melhor, não sei, mas acho que entre 20 e 30 é uma idade boa. Né? Se for igual a de Jesus, está aí por volta dos 30 e poucos anos que Jesus ressuscitou. Mas, na verdade, a promessa divina é essa, é de uma restauração completa da nossa pessoa. Porque a partir do momento que nós morremos, que há a separação do corpo do espírito, o espírito vai para Deus e o corpo se decompõe, o espírito está diante de Deus, mas o corpo ainda não está. A ressurreição é a promessa dessa restauração completa, onde o homem estará perfeitamente, de forma física, mental e espiritual. Ao longo aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão que alguns às vezes têm alguma dificuldade em entender essa restauração física. Certamente no céu não vamos ter rouquidão, viu? Eu estou no rouquidão hoje. Esse texto que está aí, de Romanos 8, 22 e 23, ele trata justamente desta restauração, dessa redenção, como diz aí o final, a redenção do nosso corpo. Paulo diz assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Essa nossa expectativa de ficar livre do mal. É isso que diz, interiormente nós gememos diante de uma realidade do pecado, da destruição que vemos neste mundo. Então essa redenção do corpo, ela vai trazer de volta aquela,
vou dizer a palavra aqui, a capacidade total de Adão. Adão era um homem pleno. Não tinha doença, não tinha nenhum problema. Com uma vantagem sobre Adão. Porque o corpo de Adão era um corpo suscetível à morte. O nosso não será. O nosso não terá possibilidade de morte. O de Adão tinha, tanto é que ele caiu no pecado e morreu. Nós não estaremos mais sujeitos. De vez em quando alguém pergunta, já que teve uma rebelião no céu, ainda pode ter outra? A Bíblia não diz claramente se pode ou não, mas pelo que é descrito sobre o crente, que ele vai ter um corpo incorruptível, não sujeito mais à morte, significa que não haverá nenhuma outra queda da humanidade ou de anjos. Mas a Bíblia não tem uma resposta clara sobre isso. A Bíblia só promete um céu, uma vida eterna, totalmente protegida. Se você ler Apocalipse 21, 22, você vai compreender bem isso sobre o céu. E um outro texto que eu coloquei aí embaixo, eu queria que os irmãos abrissem, 1 Coríntios 15, e depois mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 15, porque é um texto que vai tratar muito com a gente hoje. 1 Coríntios 15, 41 a 44. Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira, para corrigir uma série de problemas morais e doutrinários. E um deles, ele trata no capítulo 15, que é o problema da ressurreição. Porque parece que alguns andaram dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E Paulo, então, vai corrigir isso, ele vai tratar do assunto. E dentre eles, as afirmações dele, tem esse aqui do versículo 41 a 44 que eu quero ler. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e o outro os das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Na teologia de Paulo, o último Adão é Jesus. Então, com isso, nós temos a parte física que vem do primeiro Adão, essa sujeita à corrupção, sujeito a deteriorar na terra, mas pelo segundo Adão, que é o espírito vivificante, então o nosso corpo será restaurado e ele vai ressuscitar um corpo de outro nível, não suscetível mais à destruição. Nesse sentido, a palavra glorificação, ela traz a ideia de que o crente terá um corpo perfeito. Às vezes as pessoas perguntam, mas e os deficientes? Eles vão ressuscitar perfeitos. Aí o cego vai estar perfeito. Não haverá imperfeição nenhuma. A pessoa com qualquer tipo de deficiência vai ser restaurado, porque a figura do que acontecia no templo, que não podia entrar ninguém que tivesse algum defeito físico. O templo lá em Jerusalém, quem tinha defeito físico não podia entrar. Era proibido. Porque o defeito físico é a marca do pecado. Isso aí é com certeza. Culpa da pessoa? É. Porque todos nós estávamos em Adão. Nós pecamos em Adão. Então, tudo que vem de Adão para cá é culpa nossa. De onde vêm as doenças? Gênesis 3. De onde vem a destruição da natureza? Gênesis 3. De onde vêm as confusões das pessoas? Gênesis 3. Até Gênesis 2, o último versículo, não tem problema no mundo. A partir de Gênesis 3, os problemas começam. Então, tudo vem dali. E como o pecado maculou
à criação, tudo vai ser restaurado por Deus. Haverá uma restauração, que é essa glorificação. O homem será restaurado plenamente em suas características físicas, mentais e espirituais diante de Deus. E aí a gente entra um pouco mais nos resultados da glorificação. O corpo do crente será semelhante ao de Cristo. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fixar em nossa mente é essa verdade, que eu destaquei 3 versículos apenas. Mas existem outros inúmeros textos que vão mostrar isso. O primeiro texto está em 1 Coríntios 15, 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aqui Paulo está fazendo, de novo, o contraste entre Adão e Jesus. O homem terreno, Adão, e agora o homem celestial, Cristo. Filipenses 3, 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E 1 João 3, 2, que a gente leu semana passada, e eu falei que não ia entrar muito nele, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Uma das coisas que mais me chocou, quando eu comecei a estudar um pouco mais na teologia sistemática, de um teólogo chamado Wayne Grudem, teólogo batista, e ele disse um negócio que eu nunca tinha lido, nunca tinha visto, é que Cristo está no céu em corpo. Isso eu li a primeira vez, falei, gente, de onde esse homem tirou isso? E aí ele vai trazendo os textos. Ele vai mostrando. Primeiro que Jesus subiu ao céu no corpo que ele estava. Segundo que ele diz que na sua volta, até os que se traspassaram vão vê-lo. Agora, é um corpo glorioso. Começa a pensar nos episódios depois da ressurreição. Teve um momento que os discípulos começaram a achar que ele era um fantasma, lembra disso? Aí o que Jesus falou? Pode pôr a mão em mim. Aqui é matéria. Não é uma aparição. Não é uma imagem. Né? Não. Jesus, quando foi tratar com Pedro em João 21, o que ele fez? Assou peixe. Os discípulos trouxeram peixe, mas já tinha peixe. Onde que ele pegou, não sei. Né? Mas já tinha peixe, já tinha limpado o peixe, já tinha temperado e já estava na brasa. Aí ele fala assim, traz os de vocês também, para a gente poder comer junto. E Jesus comeu. Quando os discípulos estavam reunidos lá em João 20, naquela sala fechada, o que Jesus fez? Apareceu no meio deles. Porta fechada. Jesus passou pelas paredes. A gente acha que isso é coisa de Hollywood, né? Mas é o que a Bíblia ensina. Esses 3 textos que eu li dão toda essa ideia de que o nosso corpo glorioso, ele tem esse nível. Para nós, está acima. Porque para nós, o que nós inventamos para atravessar a parede é porta. Né? A gente inventou porta para atravessar a parede. Mas o corpo de Jesus agora, glorificado, ele não mais tem limitações. Na caminhada para Emaús, o que aconteceu? Foi conversando. No final, Jesus sumiu na frente deles. Simplesmente sumiu. Ainda bem que nesse tempo todo mundo vai ser crente, né? Porque senão vai dar muita confusão. Você está aqui, apronta alguma coisa e some. Né? Mas todo mundo vai ser crente, ninguém vai aprontar.
Então, irmãos, a primeira coisa, ao pensarmos na glorificação, é que o nosso corpo, a nossa vida, nós seremos semelhantes a Jesus. Segunda coisa, reconhecível como Cristo foi. Nós seremos reconhecidos. Aí a Bíblia também vai ter muitos textos, eu trouxe só 3. Tá? João 20, 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Eles identificaram Jesus. Não era uma outra pessoa. Não era um outro que apareceu ali. Era Jesus. Eles reconheceram Jesus. Em Lucas 24, 31, mesmo que inicialmente aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús não tivessem reconhecido Jesus, geralmente eles andavam com muita roupa, tapavam a cabeça, essas coisas, mas no verso 31 diz assim, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí sim, e ele desapareceu da vista deles. Então nós, assim como Jesus, seremos reconhecidos. Cada um com a sua identidade. E um texto só que eu quero citar fora do texto de Jesus é Mateus 8, 11. Mateus capítulo 8, verso 11, é Jesus falando sobre os patriarcas. Geralmente, quando se trata desse assunto de ser reconhecido no céu, o primeiro texto que se usa é esse Mateus 8, 11. Mateus capítulo 8, verso 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó estarão lá. Se eles estarão, nós também estaremos. E outros textos, né? Moisés e Elias, que aparece na transfiguração. O Lázaro é reconhecido na história do rico e Lázaro. Em Apocalipse é identificado os 12 apóstolos. Jesus aparece. Então tudo isso ensina que esse corpo glorificado, ele será reconhecido. Seremos nós mesmos, não serão outras pessoas. Eu já citei isso aqui há pouco tempo e falei, porque às vezes as pessoas acham que serão outras pessoas. Não, somos nós. Jesus nos salvou e Ele vai nos levar ao céu e vai levar o Daniel com toda a sua história. Glória a Deus por isso e plenamente restabelecido. Seguindo em frente, nós temos aí também que esse corpo glorificado do crente, ele é espiritual. E aí está o texto de 1 Coríntios 15, 44 a 49, que a gente já leu parte dele, que ele é diferente do corpo atual. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então mostra claramente essa distinção do nosso corpo de hoje, que ele é o corpo do pó da terra, né? Nós somos do pó da terra, nós somos dos elementos aqui do nosso planeta, mas que nós recebemos a vida em Jesus, e agora esse corpo passa pela glorificação a ter uma nova maneira de viver, que é a maneira do céu, que é celestial,
e é espiritual. Ainda tem outros textos, se irmãos quiserem anotar. Não precisa agora, porque depois, irmãos, eu vou colocar todo esse material, possivelmente amanhã, nos grupos da PIBA. Se você não tiver em algum grupo da PIBA, você me manda um zap direto que eu mando para você. Eu vou colocar todos os 4 sermões e os PowerPoint e tudo, para vocês terem de estudo. E aí surgiu alguma pergunta, pode fazer também. Caminhando, esse corpo celestial, em contraste com o corpo natural, atual e terrestre, é muito importante nós termos consciência. Eu não vou ler o texto de novo que a gente já leu, e depois a gente vai ler esse outro, que tem um primeiro aqui ainda, que eu ia destacar, mas essa diferença que tem que ficar bem frisado aí em nossa mente. Esse texto aí de 2 Coríntios 5, 1 e 2, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Paulo, então, ele vai trazer para nós essa consciência de que nós temos uma morada, uma habitação. É sempre esse contraste entre o terreno e o celestial. O que pode ser destruído e o que vai permanecer para sempre. É um corpo que não vai depender das circunstâncias que nós dependemos hoje. Quando a Bíblia, lá em Apocalipse, fala do céu, que vai ter rios de água, vai ter uma árvore que vai produzir fruto, nós compreendemos que tudo isso é uma linguagem figurada, não é uma linguagem literal. Há um lugar, mas aquilo ali é para mostrar o esplendor do lugar. O nosso corpo terá um outro tipo de vivência. Por isso que a nossa restauração de vida não é voltar ao nível de Adão. Já vi alguém pregando, não, quando o homem ressuscitar, ele volta ao nível do Adão. Não é verdade. Porque o Adão, ele dependia de alimentação, ele dependia de água, ele dependia de uma série de coisas para viver. O que nós entendemos desse corpo, novo corpo, é que ele não tem essa dependência. Ele tem uma outra energia que vai sustentar. A gente não sabe biblicamente o que é. A Bíblia não diz. Mas vai ser um sustento divino. Então o nível, ele é acima, né? Esse contraste que Paulo faz é para mostrar justamente que nós não viveremos o paraíso de Adão. Nós temos no meio cristão linhas que entendem que o paraíso vai ser na terra, que as pessoas vão plantar, vão comer, vão ter todas essas coisas. Existe gente que acredita assim. Você tem pessoas que vão defender que o paraíso é na terra, mas que o homem não mais vai viver no nível de Adão, e que vai viver no nível espiritual. Aquela palavra de Apocalipse que diz que ele viu, João viu a nova Jerusalém descendo à terra, é a ideia de que não vai haver mais separação entre céu e terra, que vai haver um trânsito normal entre céu e terra, mas que serão pessoas que vão viver nos dois ambientes sem dificuldade nenhuma. Tem linha que vai defender isso. Tem gente que acredita que o céu vai ser num outro planeta. A Bíblia não diz. E para mim, irmãos, pouco importa onde vai ser, né? Eu quero estar no céu. Não quero nem passar perto do quentinho, né? Nem passar perto, né? A gente gosta do fresco, né? A temperatura boa, né? Por quê? Onde Jesus estiver, como eu cantava antigamente, né? É céu para mim. Então essa morada que Paulo fala, essa habitação nossa, essa é uma habitação que nós teremos para todo sempre com o Senhor. Será um corpo, então, incorruptível.
esse corpo incorruptível, que não vai sofrer mais nenhuma destruição. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Esse texto ele vai mostrar claramente a nossa vitória sobre a morte. A grande luta que nós experimentamos diariamente é contra a morte, em todos os sentidos. Todos os sentidos nós lutamos contra a morte. Mas nós estamos sempre adiando essa luta. A morte vai chegar, física. Mas aqui ele está indo muito além. Não é só da morte física. Ele está falando da morte espiritual. Porque aquele que está em Cristo, ele será transformado. E sendo transformado, ele vai viver eternamente com o Senhor. E assim estará a morte derrotada totalmente na história da humanidade. E finalizando, a igreja é convocada a aguardar a manifestação do seu Salvador. Na salvação do passado, Cristo, como profeta, nos salvou da penalidade do pecado. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, que a fé em Jesus vem habitar em nosso coração, a pena do pecado é tirada de nós. Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na salvação do presente, Cristo, como nosso sacerdote, ele conduz a nossa santificação, trazendo perdão para os nossos pecados diariamente. E Cristo, como Rei, na salvação no futuro, nos garante um lugar no seu reinado, no seu reino, para todo sempre. Por isso que a igreja é convidada, é chamada a manifestar o que está aí em Tito 2,13. Vamos ler juntos? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém? Ah, muito bem. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Isso, irmã. Vem aqui, tem que vir no microfone. Leva o microfone ali para ela, por favor. Precisa porque o pessoal da transmissão, o pastor Sade só vai levar um microfone. Senão o povo da transmissão não ouve. Não é bem uma pergunta, não, pastor. Você falou sobre o imperfeito não podia chegar ao templo no Velho Testamento. Eu queria que você explicasse para nós João 9, 1, 2 e 3, uma conversa de Jesus com os discípulos. João 9. Eu queria entender isso, Uhum. É quando ele fala da pessoa que era cega, e o pessoal pergunta para ele, e ele responde, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso? Então, justamente, o pecado, o mal entrou em Gênesis 3. Inegável. Antes de Gênesis 3 não havia pecado, não havia mal. Aqui é porque dentro do projeto divino,
qualquer coisa que acontece, a glória de Deus vai manifestar em cura ou não cura. Sempre vai manifestar a glória de Deus. Só que o mal, ele entrou por causa de Adão e ele perpetua na raça humana. Agora aqui, o que ele diz? Porque aqui era aquele conceito do Antigo Testamento que foi combatido, se eu não me engano, em Ezequiel. Os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com o dente embotado. Então havia esse ditado em Israel. O que é? O filho vai levar a culpa pelo pecado dos pais. Então, mesmo que Deus lá em Ezequiel tivesse combatido, permanecia essa ideia, que os filhos levavam a culpa dos pais. Nesse sentido aqui, eles não levam, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, é o sentido bíblico lá. Mas em termos de consequência, aí os filhos levam o pecado dos pais. Porque o nosso pai Adão pecou, nós estamos nessa aí. E vai perpetuando, até o resgate. Não tem mudança. Agora, no caso deles, é que eles queriam alegar justamente isso. Ele está assim porque o pai pecou, ou seja, atribuir ao pai alguma coisa? Não. Mas nós sabemos hoje que algumas doenças que às vezes os pais têm, pode causar doença no filho. Tem doenças que são, por problemas dos pais, transmitem para o filho. Mas aqui o sentido é espiritual, porque eles estavam pensando que era uma maldição que estava no rapaz por causa de algum pecado dos pais. Não é maldição, nesse sentido direto, né? A maldição porque vem de Adão mesmo, e aí nós estamos debaixo dessa maldição. Mas não há, nesse sentido aqui, e Jesus fala claramente, né, foi para que a glória de Deus se manifestasse nele. Nesse caso específico, Jesus ia curá-lo. Hoje, nós não sabemos quem Jesus vai curar, né? Então, às vezes ele cura, a glória dele é manifesta. Às vezes ele não cura. Ok? Outra? Sim. Microfone, pastor, senão a transmissão não vai ver a sua pergunta. Eu lembrei um negócio que ia falar, pastor, naquela hora de conhecer, né, por causa daquele hino antigo, que o pessoal canta e nem pensa, todos os remidos se conhecerão, sim no céu o dia. As pessoas cantam e não pensam, né? Daria para dar uma palavra sobre... nós até conversamos um pouco hoje pela manhã, a salvação de crianças que morrem novinhas, salvação maldade. de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, os índios, grupos. Dá uma pincelada nesse assunto aí para complicar mais ainda. Esse assunto não é fácil, não. A gente conversa sobre isso e é um assunto sempre difícil por causa dos sentimentos. Eu falo muito que a gente tem que dizer o que a Bíblia diz. Sentimentos são sentimentos. Uma coisa que suscita sempre, né, quando fala que no céu vai reconhecer, mas eu vou lembrar, vai lembrar. Mas e se eu lembrar de alguém da minha família que não foi salvo? Essa sempre é a pergunta. E vai lembrar. Vai lembrar porque não tem como, nós não seremos desmemoriados. Só que nós teremos um corpo incorruptível e teremos a mente de Cristo. Assim como Cristo lida bem com a condenação daqueles que não creram, nós também vamos lidar. E sobre a salvação dos incapazes, salvação de criança que morre na infância, a Bíblia ela não vai entrar nisso. Existe um versículo que é muito usado, né? Deixai vir a minhas crianças, se nós empeçais porque de tais é o reino dos céus. Essa interpretação ela é errônea. O texto não está falando de salvação. E ali ele está fazendo uma comparação. Que as pessoas devem ter os mesmos sentimentos de uma criança. Qual que é o sentimento de uma criança com o pai? Plena confiança com o pai, se entrega a ele totalmente. Não está dizendo que ele vai ser salvo. A nossa missão pode ser para a criança, eu já falei isso aqui de púlpito,
pode ser para os incapazes, nós temos que pregar o Evangelho. A única ordem clara que nós temos na Bíblia é pregar. Ninguém vai ser salvo pela inocência, porque não existe ninguém inocente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas a criança não tem consciência do pecado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que vai ser condenado só quem tem consciência do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. E Davi vai dizer que em pecado ele foi concebido. Então a condenação está sobre a humanidade, ela vem na nossa genética. Ela já vem, passa de pai para filho. Por isso que a maldição está presente nesse sentido. A APEC, os irmãos aqui conhecem a APEC, ela tem uma filosofia para trabalho com criança, que eu concordo plenamente. Nós temos que pregar o Evangelho. Eu falo sempre, ficou grávida, começa a pregar. Ah, mas ela não, a criança não fala para nós, mas fala com Deus. Deus não está limitado ao que nós... Ah, mas e uma pessoa que tem dificuldade, né, mental? Tem para nós, não tem para Deus. Porque Deus tem uma comunicação direta com o ser humano. Lembra do caso lá de quando a Maria foi visitar a Isabel? O que aconteceu? Houve uma manifestação lá no ventre. De quem? Da Isabel. Quem estava lá dentro? João Batista. Então, não tem nada que impeça. Nada. Então, nós temos que pregar. Temos que pregar. Nossa missão é essa. Segunda coisa, nós não temos que julgar quem vai ser salvo e quem não vai. Outro problema que a gente tem. Nós temos que pregar. Você vai encontrar na Bíblia o ensino claro o tempo todo, pregar, 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 ensinar, 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 pregar, pregar, ensinar. Em momento algum, nós recebemos autoridade para julgar quem é salvo e quem não é. Nem separar joio do trigo nós não podemos. Porque a Bíblia diz que quem vai separar joio do trigo são os anjos no final do mundo. Às vezes tem gente na igreja que quer separar joio do trigo. Não pode. A gente não sabe. A gente não sabe. Então a nossa missão é pregar. É pregar. Por isso que nós batistas temos essa consciência missionária. E tem que ter. E tem que ter consciência missionária cada dia mais. É missões, 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 missões. Porque nós temos que pregar o Evangelho. Quem vai ser salvo ou não, isso é uma questão de Deus. Não é nossa. Nós temos que pregar. Então, se a pessoa tem problema mental, prega para ela. Está bêbado, prega para ela. Não fala, prega para ela. Não escuta, arranja um jeito de pregar. Então, nossa missão é pregar. Nós não podemos julgar quem vai ser salvo ou não. Porque quando as pessoas dizem, irmãos, às vezes assim, mas a linha que defende que a criança é salva na infância, quando chegar a idade da razão, aí a grande pergunta é, qual que é a idade da razão? Quem sabe qual é a idade da razão? Ninguém sabe. Segundo, se existe uma idade da razão e a criança está salva, vai chegar um momento, então, da idade da razão que ela perde a salvação. Onde a Bíblia fala de perda de salvação? Não fala. Ela da inocência, está inocente até ali. Chegou ali, 1 minuto antes estava salva. Passou 1 minuto, está perdido, porque agora é a idade da razão. Não existe isso. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Aí o pastor Lério falou assim, e quando a pessoa ficar velha, ficar gagá, então aí ele volta a ter salvação. Não? Perde a razão, de novo. Aí... Não existe isso. Irmão, só existe um caminho para o céu. Só Jesus. Não tem outro. Certa vez no seminário teve um aluno que começou a abrir um outro caminho para o céu, eu deixei. Ele estava abrindo o caminho da sinceridade. Ele foi, irmão. Queria que você mostrasse na Bíblia esse outro caminho para o céu que está abrindo. Aí ele ficou assim, não, porque você falou que o cara sendo sincero, ele vai para o céu. Eu desconheço.
Todos os textos bíblicos que eu conheço é que tem que crer em Jesus. Quem viveu antes de Jesus vir, crê no Cristo que havia de vir. Nós hoje é no Cristo que veio e voltará. Essa é a nossa crença. Então não queira julgar se quem é salvo, quem não é, nós temos que pregar. Criança, morreu, nós não temos que dizer, foi para o céu. Eu não, em velório de criança eu não falo. Foi para o céu, para o inferno. Na verdade, eu não falo em velório de ninguém. Eu não falo quem foi para o céu. Fulano foi para o céu. Eu acho arriscado. Qual a garantia que eu tenho que fulano foi? Eu não tenho. Eu não posso garantir o outro. A gente brinca sempre que pode garantir o ladrão na cruz. Tem alguns na Bíblia lá que tem garantia que eles foram para o céu. Os demais... Então, em velório eu prego assim, a Bíblia diz que aquele que crê está no céu. Então, o irmão fulano dizia que cria, vão entender que está no céu. Né? Mas eu não posso garantir. Porque eu entro em julgamento. Então, eu não posso julgar quem vai ser salvo ou não. Isso é uma questão de Deus. Agora, eu tenho que pregar. Eu tenho que ensinar. Eu tenho que proclamar o evangelho de alguma maneira. E isso é para o mundo todo. Não é só para aqui. Porque se inocência salvasse, irmãos, nós tínhamos que parar com missões. Por quê? E as tribos que nunca ouviram falar de Jesus? Então estão na inocência? Vão ser salvos? Não. Falei com o pastor Lélio hoje que eu acho que essas ideias todas é para derrubar missões. Tem muita coisa que está no meio do cristianismo contra missões. Porque os irmãos sabem bem, os evangelhos principalmente, não tem uma ordem mais clara na Bíblia do que pregar. Não tem. Fala muito de santidade, a Bíblia fala, mas você vai ver muito mais a ordem de pregar. Temos que pregar. E quem vai ser salvo ou não é uma questão de Deus, e aí fica na mão dele. Mais alguma pergunta? Sim, o irmão Valdeli ali. Pastor, no primeiro texto que o senhor leu, de Mateus, fala que Jesus Cristo colocará o bode para a esquerda e as ovelhas para a direita. Eu faço uma pergunta, quem são essas ovelhas? Ovelhas são os crentes, né? São os crentes. A igreja? A igreja. Mas ali a salvação, então, seria pelas obras. Não. Porque Jesus disse assim, eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Então, a salvação pelas obras ou mediante a fé? Porque lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E parece também que, eu entendo, isso pensamento meu. Assim como existem 3 nações, eu sempre falo isso, que é gentios, a Israel, gentio no capítulo 10 lá de Gênesis, Israel no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, faz as 3 nações, e a igreja. E Jesus vai se manifestar em três vezes. Primeiro para a igreja, como arrebatamento da igreja. Ele vai levar a igreja como noivo para a noiva. E depois ele vai se revelar, essa é a minha opinião, vai se revelar a Israel como Messias. Sim. Lá em Zacarias capítulo 13, versículo 6, diz que Jesus, que feridas são essas em suas mãos? Essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí Jesus vai se manifestar a Israel como Messias que está aguardando. E depois, então, ele virá como rei dos reis, está em Apocalipse, capítulo 19, que ele vem com ele montado a cavalo branco, e com ele muitos, todo de branco. Eu creio que ali está a igreja. Ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores, e colocará o bode para a esquerda e a ovelha para a direita. Se for, no caso da igreja, não seria o caso da igreja ser salva através das obras? De forma nenhuma. Aí o irmão entrou na questão da escatologia, e eu não vou mexer com isso, mas é só lembrar de Efésios 2:10.
criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, independente do tempo, independente se é a igreja, na linha de alguns, ou se ali já é o pós-igreja, porque depende da linha escatológica, não muda. A fé em Jesus, ela produz obras. Porque ele está falando de obra sincera. Se obra sincera que ele valorizou, então é obra motivada pelo motivo certo, que é a fé em Jesus. Porque a Bíblia, em momento algum, ela vai dissociar a fé das obras. A fé, ela é a força motriz que produz as obras. Não existe uma pessoa, Tiago vai entrar muito nisso, alguém que diz que crê em Deus e cruza os braços. Não existe. Então, esse texto de Mateus 25, não mexendo com o lado da escatologia, ele pode ser aplicado nisso, mas não altera, porque a fé sempre vem primeiro. Se Jesus aprovou essas obras e disse que eles vão entrar por causa disso, é porque a razão é a fé inicial que eles tinham em Jesus. Porque se não tiver a fé, os outros, todo mundo pode fazer muitas obras, mas se não tiver fé, não vale nada. Que é o exemplo que eu dei aqui acho que na primeira quarta-feira, na segunda quarta-feira, sobre Cornélio. Cornélio tinha todas as obras maravilhosas, mas não tinha fé em Jesus. Então, as obras dele, a motivação não era correta. Então, se a motivação não está correta, o que se faz não vale nada. Se a motivação está correta, aquilo que se faz tem valor. Então, se Jesus aprovou em Mateus 25, é porque a motivação era correta. Sem entrar na linhagem escatológica que eu conheço bem, aí a gente poderia mexer, mas agora não. Rosana pediu a palavra. Seu contra-regra. Então, você disse uma das perguntas anteriores a respeito do peso do pecado dos pais, né? Você disse que os pais transmitiam doenças para os filhos. Pode transmitir. Ok, esse é um ponto. Agora, acho que o outro ponto, alguns pais, por exemplo, cometem pecados que vão gerar danos nos filhos. Por exemplo, um pai que adultera, pega uma doença, né, uma DST lá, e transmite para a mãe, que vai transmitir isso para o filho. Isso vai ter um peso. Vai ter um peso. Né? Um pai que usa drogas, né, ou a mãe que usa drogas também, isso vai transmitir para o filho. Então, aí já acho que é uma questão mais específica, direta, né? mais específica. Agora, de forma geral, tudo vem de Adão. Querendo ou não, tudo vem de lá. Agora, você vai ter casos específicos, como também de pais saudáveis que vão transmitir coisas boas para os filhos, né? Então, até mesmo em situações em que Deus quer até chamar a atenção dos pais por alguma situação e vai permitir que alguma coisa, que o filho acabe sofrendo alguma consequência de alguma atitude dos pais. Pode acontecer. Estou especulando. É isso mesmo. Mas porque dentro do texto aqui, o que havia no João 9 era a ideia do pecado mesmo, né? O filho levar a culpa dos pecados. E isso surgiu, irmãos, por causa de Êxodo 20. Que lá diz que Deus vai visitar a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E vai fazer misericórdia até 1000 gerações. Aí, em vez do povo pegar o positivo, que é Deus exercer misericórdia até 1000 gerações, ele pega o negativo. E começa a dizer, olha, os filhos vão pagar pelo pecado dos pais. Aí Deus tem que vir, Ezequiel, e reverter isso. Né? Houve uma comparação, eu não me lembro onde que compararam a genealogia de um crente em Jesus, um servo de Deus, e um outro homem que era totalmente avesso ao Evangelho. Então, as gerações, né, futuras daquele que temia a Deus foram muito abençoadas. Gerou muitos políticos bons, tá, gente? Gerou muitas pessoas que foram influentes na sociedade, Sim. Foram pessoas de relevância na sociedade.
Já o outro, que não temia a Deus, só deu trabalho para o governo, deu uma despesa tremenda. Então, é um outro exemplo clássico de como que a maldade dos pais pode interferir na vida dos filhos. Eu conheço essa pesquisa. A gente andou uns anos atrás no nosso meio, acho que veio numa revista Escola Bíblica, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que aí foi olhando a descendência, o que ela produziu de pessoas, de formação, e ainda trabalhou financeiramente, quanto lucro que isso deu ao Estado. E pegou outra família e veio trazendo só as desgraças e quanto prejuízo que deu para o Estado. Eu lembro dessa pesquisa, deve ter aí alguns anos, né? Alguns anos atrás. Mais alguém? Se não, quero agradecer a atenção dos irmãos. Vou colocar nos grupos o material. Os irmãos podem ler, ver os outros textos que estão aí, né, dos 4 sermões. O Valdeci está separando só as mensagens aqui, também criando o link e separando, para a gente poder acompanhar. São muitas perguntas, são muitas questões que vão surgindo aí sobre a salvação, e a Bíblia nos ensina muitas coisas. Um abraço.